Por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Essa é uma das frases mais comuns na mente de um procrastinador. Eu não sei se você sabe, mas pesquisas apontam que todos nós em algum momento procrastinamos em alguma tarefa. Porém, cerca de 20% das pessoas têm uma coisa que se chama procrastinação crônica. E aí a coisa fica séria, pode até afetar a saúde mental da pessoa. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o preço da procrastinação. Você sabia que existe um preço a se pagar quando a gente procrastina? E é um preço alto. Vou falar também sobre 7 causas possíveis da procrastinação e uma solução para cada uma delas. Então fica comigo até o final que você vai curtir demais esse vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é André Foquesato. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu vou te pedir um favor. Aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho para você receber notificações quando eu lançar novos vídeos, beleza? E a gente às vezes se envolve tanto com o vídeo que esquece de apertar o botão do like. Então não procrastine e aperte o botão do like agora para não esquecer, beleza? O assunto de hoje é exatamente esse, procrastinação. Procrastinação é uma palavra que tem origem lá no latim. O pro quer dizer adiante e crastinos está relacionado com o amanhã. Então a pessoa que procrastina, ela está sempre empurrando as coisas para frente, adiante, para amanhã e nunca resolve. É uma resistência que existe dentro da gente em fazer alguma coisa, geralmente coisas importantes. A procrastinação ela tem um alto custo em nossas vidas. Eu costumo dizer que procrastinação é igual juros de cartão de crédito. Quanto mais tempo passa sem você fazer aquela ação, mais cara fica a fatura. Quer ver só um exemplo? Se você tem um problema no seu carro, está fazendo algum barulho no motor, ou a água está baixando e você não leva no mecânico, você fica só pensando assim, nossa, tenho que levar no mecânico. E não leva. De repente, estoura a mangueira do radiador, a água vaza inteira, superaquece o motor e estraga o motor. Então, uma coisa que era eventualmente barata se torna muito mais cara, porque você não fez a ação que tinha que fazer no tempo certo. Quer ver só outro exemplo? Eu trabalhei com uma moça que ela pagou a academia por 11 anos, era um plano familiar que descontava direto do cartão de crédito. E por 11 anos ela nunca foi na academia. Você tem noção do que é isso? Eu fiquei de careta em ver uma pessoa que pagou por 11 anos um plano e nunca foi, porque ela estava procrastinando de ir lá e cancelar o plano. A procrastinação ela tem um alto custo não só financeiro, mas pode custar até as nossas vidas. E eu vou te dar 2 exemplos aqui para você entender. Uma pessoa que detectou algum problema de saúde e não foi ao médico no tempo que deveria ir, logo no início, e fica enrolando, ela coloca em risco a saúde dela. Um tumor que ela detectou quando era pequeno, mas ela ficou enrolando para fazer exames, ela demorou para ir ao médico por medo, qualquer outra coisa, e deixou crescer. Chega uma hora que aquilo toma conta da pessoa. Então, se ela não tivesse procrastinado porque ela detectou isso muito tempo antes, ela não teria problemas de saúde grave. Esses dias eu vi um post no LinkedIn que me chamou muita atenção relacionado ao preço da procrastinação. Então, vou relatar aqui o que ele escreveu no post. O procrastinador causou um acidente hoje na minha casa com a minha esposa. O box de vidro espatifou sobre ela enquanto tomava banho. Múltiplos cortes pelo corpo. Graças a Deus, nenhum grave ou profundo. Faz meses que a porta do box do banheiro precisa de reparo. Toda vez que eu termino o banho, eu penso, tenho que chamar a vidraçaria, mas não faço nada. Esse acidente poderia ter ferido gravemente a minha esposa ou um dos meus filhos. Resolvam os seus problemas enquanto eles ainda estão pequenos. Não importa o custo ou o esforço. Quem procrastina cria problemas monstro. Olha o tamanho do problema. Você precisa entender que procrastinar tem um preço e é igual os juros do cartão de crédito. Quanto mais você demora, mais caro fica e vai virando uma bola de neve. Agora eu quero que você me diga, teve alguma situação na sua vida onde a procrastinação te trouxe prejuízos? Comenta aqui como que a procrastinação atrapalhou ou está atrapalhando sua vida. Então eu vou parar de procrastinar
e te apresentar 7 causas da procrastinação. Causa número 1. Quando a gente começa a prever que a atividade vai ser grande demais, complexa ou chata, aí o nosso cérebro entra no modo procrastinação. Ninguém quer fazer coisa chata, coisas difíceis, grandes demais, a gente começa a se sentir sobrecarregado. Então, nessa situação, você precisa quebrar as atividades em pequenos blocos. Isso vai tirar a complexidade e você vai começar a focar um bloquinho de cada vez. Beleza? Em outras palavras, é como se você parasse de olhar para a floresta e começasse a focar em uma árvore por vez. Isso vai tirar essa sua vontade de procrastinar, essa resistência em fazer essa atividade. Segunda causa de procrastinação, falta de clareza. Quando a gente não sabe quais são as atividades que a gente tem para fazer e qual que é a prioridade, a gente acaba ficando estagnado. E para resolver isso, existe uma ferramenta muito boa que chama Matriz de Eisenhower. Você vai fazer um quadrado e dividir ele na vertical. Do lado esquerdo, no topo, você vai escrever urgente. E do lado direito, no topo, você vai escrever não urgente. Aí você vai passar uma linha horizontal e dividir ele de novo. E você vai escrever na parte de cima importante e na parte de baixo não importante. E agora você vai analisar todas as atividades que você tem para fazer e colocar ela dentro de cada bloquinho. O bloco verde são coisas urgentes e importantes, então você tem que fazer imediatamente. O bloco amarelo são coisas que são importantes, mas não são urgentes, são coisas que podem esperar, então você vai planejar ao longo do tempo. No bloco azul, você tem as coisas que são urgentes, mas não são importantes. Você vai fazer o quê? Delegar para outra pessoa fazer. Você pode pagar para alguém, vai terceirizar, pedir ajuda ou ver se realmente são coisas que você tem que fazer. E no bloco vermelho, que não é urgente e nem é importante, você vai simplesmente eliminar, descartar e abandonar essa tarefa. Não, gente, como é que não tarefa assim? Ué, gente, é a matriz de Eu tinha tarefa, aí não vai fazer a tarefa. É a matriz de Eisenhower. O que eu posso fazer? O cara que criou isso. Não, é homem, né? Só pode ser. Beleza. Então é isso. Então é isso. Gastou esse já era, nunca vai fazer. Ai. Terceira causa de procrastinação, acúmulo de tarefas. Me diz aí, você é um acumulador de tarefa? Para resolver esse problema existe uma técnica muito simples que chama a técnica dos 2 minutos. Como que funciona? Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, execute na hora, não acumule. Porque vai chegar um momento que você vai ter tanta coisa para fazer que você vai se perder, se sentir sobrecarregado numa montanha de coisa para fazer. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam em casa e tiram uma roupa e já não guardam onde tem que guardar ou não coloca no cesto, deixa em algum lugar. Coloca em cima da cama, coloca na cadeira, sei lá onde. O que acontece? Daqui a pouco é tanta coisa espalhada pela casa que vai acumular e vai sobrecarregar, a pessoa começa a procrastinar. Então, nesse caso, chega em casa, já tira a roupa e já guarda. Ou, por exemplo, tem que mandar uma mensagem para alguém que você lembrou, ou responder no WhatsApp, responder um e-mail. Não vai demorar 2 minutos, você vai lá e já responde. Senão daqui a pouco você tem um monte de e-mail para responder, um monte de mensagem, se for importante, e aí você começa a acumular e se sente sobrecarregado. Quarta causa da procrastinação, distrações infinitas. Em outras palavras, redes sociais. Então pensa o seguinte, você tem uma tarefa chata para fazer e do lado um celular com milhões de coisas interessantes. É muito difícil que você consiga se concentrar para fazer aquela coisa chata que você tem para fazer. Porque as redes sociais, você começa a entrar ali e você nunca mais sai. Perde horas e horas nos conteúdos que são feitos para você ficar preso. Nesse caso, você precisa interromper o ciclo dessa mente que está viciada em prazer. Como que você faz isso? Tira o celular de perto. Você vai começar a trabalhar sem nenhuma distração por perto. Uma coisa que acontece muito com a mente que está condicionada a procrastinar é que quando você começar uma atividade, a sua mente vai te bombardear de coisas interessantes para você pesquisar, de dúvidas. E aí o que você faz? Tenha um bloco de notas e uma caneta do lado para anotar essas coisas teoricamente interessantes para você pesquisar depois. Com isso você vai tirar essa ansiedade da sua mente, vai colocar no papel e vai continuar no seu foco para resolver a tarefa.
Quinta causa da procrastinação: perfeccionismo. Muitas pessoas acham que perfeccionismo é uma qualidade, mas não é. Por que não é? Porque o perfeccionismo ele trava a gente fica preso em coisas desnecessárias, fica refazendo muitas vezes um trabalho, a gente muitas vezes nem começa porque prevê que não vai ser perfeito e não sai do lugar. Tem gente que não começa uma atividade porque não tem os equipamentos perfeitos, não fez todos os cursos que tinha que fazer e aí fica esperando a condição ideal para fazer algo que tem que fazer. E aí o que ela faz? Procrastina. E o tempo voa, o tempo passa que você nem vê. Então, nesse caso, você tem que começar a adotar o hábito de entregar um produto, um serviço, numa qualidade mínima aceitável. Se você se pegar refazendo, tendo muito retrabalho, já pensa o seguinte: estou sendo perfeccionista e estou procrastinando. Você tem que pensar o seguinte: o bom feito é muito superior ao perfeito que não é entregue, que não é realizado. Pensa nisso. Sexta causa da procrastinação: não ter um prazo bem definido ou um prazo muito longo. A sensação de que a gente tem muito tempo faz a gente empurrar a tarefa sempre lá para frente, para o final. E o que acontece? Existe até uma lei para isso que chama a lei de Parkinson. Não tem nada a ver com doença, com tremor, nada disso. O que essa lei diz? Que se você tem uma tarefa que seria executada num tempo bem curto, mas você coloca um tempo longo, a tendência é que você preencha todo esse tempo. Por exemplo, você tem uma tarefa que seria executada em um dia, mas você deu o prazo de 1 mês para fazer. Você vai levar 1 mês para fazer essa tarefa de um dia. E aí você vai procrastinar, quando chega lá no último dia você faz rapidinho e executa. Então, para resolver esse problema, você precisa estabelecer prazo bem definido e curto, para não cair nessa armadilha que é deixar tudo para a última hora. E aí vai te gerar ansiedade, sobrecarga, estresse e um monte de problema. Sétima causa da procrastinação: problemas de autoimagem. O que é um problema de autoimagem? É a forma como você se vê. Muitas vezes você tem alguma tarefa para fazer que é importante, mas a forma como você se vê não deixa você realizar a tarefa. Às vezes você se sente feio ou feia, se sente burro, não se sente capaz de fazer algo, não se sente merecedor. Então existem crenças limitantes que impedem você de agir. Tem medo de julgamento, medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito, medo de como você será visto. Então tudo isso afeta a sua autoimagem, você começa a se ver de uma forma inferior e você faz o quê? Nem vou fazer isso. Ou fica procrastinando, querendo criar coragem para fazer. Então, autoimagem, medo do julgamento, trava demais. Então, pensa muito nisso. Oitava causa da procrastinação, que não estava listada, mas eu vou te dar de bônus, é a incerteza. Quando a gente está diante de uma incerteza, a gente trava. E aí você pode usar a regra do Jeff Bezos, que é o criador da Amazon, que é a regra dos 70%. Ele falou para todos os funcionários o seguinte: se você tiver 70% de certeza, haja. Não fique pensando em 30% de possibilidade de algo dar errado. Beleza? É muito simples, é só não ficar parado. Então é isso, pessoal. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas 8 causas tem te paralisado? Escreve aqui nos comentários para eu entender um pouco mais sobre você e qual dessas tem sido mais paralisante. Não esquece de apertar o botão do like, compartilhe com seus amigos e te vejo no próximo vídeo.